Fala meu povo, Alessandro Mesquita na área, diretamente do centro da cidade, e eu vou fazer a passagem da Bíblia hoje em duas prestações, uma hoje e uma amanhã, porque eu leio a Bíblia e você lê a Bíblia. Vamos fazer assim, vou fazer uma passagem hoje, eu ia fazer duas, uma simultânea da outra, se der para fazer em casa eu faço, mas eu vou fazer uma hoje, aí se não der eu faço a outra amanhã, porque ela é seguida. São duas passagens no mesmo evento, entendeu? Então eu vou fazer a primeira passagem, que é o milagre da multiplicação de pães e peixes para 5.000 pessoas. Vocês lembram quando Jesus estava pregando para uma galera, começou a juntar um monte de gente? Era judeu, era indiano, era gentis, as pessoas não se davam, eram gregos, maior cabeçada. Jesus mandou todo mundo se assentar e vamos pregar. Jesus ficou pregando 3 dias. E ninguém comia nada, não tinha comida. E aí eu vou explicar. Esse é um dos relatos mais cinematográficos e detalhados do Evangelho. Juntando os detalhes de Mateus, Marcos, Lucas e João, conseguimos montar essa cena quase como um filme. Aqui estão os detalhes de como tudo aconteceu. O cenário, o cansaço e a busca pelo isolamento. Jesus e os discípulos estavam exaustos. Eles tinham acabado de receber a triste notícia da morte de João Batista. E os discípulos vinham de uma intensa viagem de pregação. Jesus disse: "Vinde vós à parte a um lugar deserto e repousai um pouco." Eles pegaram um barco e foram para o outro lado do mar da Galileia, lá perto de Betsaida. O problema é que a multidão viu o barco partindo, correu a pé pela margem. Quando Jesus desembarcou, o lugar que era para ser deserto ficou lotado de gente. E em vez de se irritar, Jesus não. A Bíblia diz que ele teve compaixão porque eles eram como ovelhas que não tinha pastor, e passou o dia curando os doentes e os ensinando. Isso foi antes da pregação. Aí teve o teste de Filipe. O dia foi passando e a tarde caiu. Os discípulos, liderados por um tom mais prático, chegaram a Jesus e disseram: "O lugar é deserto, estava perigoso, e a hora já está avançada, já estava anoitecendo. Despede-os para que vão aos campos e aldeias e compre pão para si." Jesus então decide testar a fé deles e olha para Filipe, quem era daquela região, e pergunta: "Onde compraremos pão para eles comerem?" Filipe faz as contas de cabeça e se desespera. 200 cenários de pão não lhe bastariam para que cada um recebesse um pouco. Aí lá no rodapé, 200 denários equivaliam a quase 8 meses de salário de um trabalhador comum na época, que nem com muito dinheiro ele conseguiria comida ali. Aí tinha um menino lá na situação, no meio da galera tinha um garoto, o lanche de um menino. Enquanto os discípulos batiam cabeça, André, o irmão de Pedro, traz uma informação meio que sem esperança. Tem um rapaz aqui, um garoto aqui, que tem 5 pães, 2 peixinhos. E para isso, para tantas pessoas? Era pão de cevada, tá? Era um pão mais pobre, áspero e barato. O pão dos ricos era feito de trigo. Então o pão do pobre era de cevada e o pão do rico era de trigo. E o peixe era o termo original em grego que sugeria peixes pequenos, provavelmente seco, salgado, usado como acompanhamento para o pão. Nem era aquele peixão, nem nada. Era literalmente um lanche de uma criança. Ele tinha um pedacinho de pão lá, uns peixinhos lá para poder lanchar. A organização e a cor da grama. Se liga só no que vai acontecer agora. Jesus não deixa o caos tomar conta. Ele ordena aos discípulos que façam todos se assentarem em grupos. O Evangelho de Marcos traz um detalhe visual lindo, que diz assim: as pessoas que se assentarem em grupo de 100 e de 50 é que a grama era verde, o que indica que era a época de primavera, perto da Páscoa. Olhando de cima, a multidão organizada era grupos coloridos que pareciam canteiros de jardim. Aí vem o milagre, companheiro. Olha o milagre. Jesus pega o pão, os 5 pães e 2 peixes, olha para o céu, ora dando graças, que era um ato de gratidão e não de pedido desesperado, e ele começa a migalhar o pão, partir o pão. Só que ele começa a partir o pão, mas ele pede para os discípulos juntar ali a galera, ali ver quem tem mais cesto, mesmo vazio. Ele manda os discípulos trazerem todos os cestos, que a galera estava sentada ali, bolsas, essas coisas assim. Aí ele pega os pedaços de pão
e vai distribuindo os pedacinhos para os cestos. Ele bota um monte de pedacinho de pão em cada cesto e as cabecinhas do peixe em cada cesto, tá? Porque isso aqui não está na passagem, mas está na Bíblia. O que acontece? Quando o discípulo, aí ele ora, e aí ele fala assim, ó, alimentai-vos, né? Vai alimentar eles. O discípulo, quando vai subir, levantar o cesto nem sai do lugar. Quando ele abre a tampa do cesto, tem pão e peixe até a boca. Aí começa. Ele entrega os pedaços aos discípulos e os discípulos vão distribuindo para o povo. O milagre acontece enquanto a comida é distribuída. O texto enfatiza que todos comeram até ficar saciados. Ninguém comeu só um pedacinho por educação, eles comeram até não aguentar mais. O desperdício zero e o significado dos cestos. Quando todos terminaram, Jesus dá uma ordem ecológica e espiritual: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Eles recolheram os restos e encheram exatamente 12 cestos. Lembra que eu falei? Traz o cesto para cá, eu vou botar os pãezinhos e os peixinhos aqui. Por que 12? Um cesto para cada um dos 12 apóstolos carregar, servindo como uma prova física e individual do milagre para cada um deles. O pós-milagre, quase uma revolução. O impacto foi tão absurdo que o povo começou a dizer que ele era o verdadeiro profeta que devia vir ao mundo. E o Evangelho de João conta que a multidão ficou tão eufórica que queria pegar Jesus à força para coroá-lo rei. Mas para evitar que isso fosse uma reviravolta política armada contra Roma, baseada em comida grátis, Jesus foge sozinho para o monte para orar e manda os discípulos entrarem num barco, onde na mesma noite ele andaria sobre as águas. É a passagem que eu vou passar depois, tá? Porque Simão, aí já não está no papel, Simão estava meio bolado com Jesus. Por quê? Porque a mulher de Simão era casado, Simão teve um filho, ele fez um filho na mulher dele. Então, por essa peregrinação de Simão sair com Jesus para lá e para cá, para lá e para cá, a mulher perdeu o neném. E o Simão ficou sabendo, e ele ficou revoltado, ficou com pouca fé. É aí que eu vou falar de Jesus andar sobre as águas e o teste de fé de Simão, que eu vou contar ou amanhã ou mais tarde. Então esse foi mais um relato da passagem da Bíblia, que eu estou sempre procurando passar uma mensagem positiva, uma história verdadeira, uma história de quem acredita, de quem tem fé em Deus. Deus os abençoe, uma boa sexta-feira, um bom final de semana, que Deus ilumine a vida de todo mundo, que leve vocês em segurança para casa. E eu vou tentar fazer essa passagem amanhã, tá? De Jesus andar sobre as águas. O papel está aqui, o papel está até aqui, ó. Conte-me tudo sobre Jesus andar sobre as águas, está aqui. Isso aqui conta a história. Logo depois do milagre do peixe e do pão, eles vão embora de barco e eles já avistam Jesus sobre as águas. E aí tem o teste de fé de Simão, mas eu só vou contar isso para vocês amanhã. Fiquem todos com Deus e tenham uma boa noite, em nome de Jesus.